Bom, então vamos prosseguir falando do cemento, né? Qual outra função que ele tem também? A função de selar os canais pulpares e reinserção de fibras periodontais. Bom, quais os tipos de cemento que eu tenho? Eu tenho o cemento acelular. Que cemento acelular é esse? É o primeiro a ser depositado. Ele é afibrilar, ou seja, ele não tem fibras. E eu tenho também o cemento celular, que é formado após o dente alcançar o plano oclusal, ou seja, após o dente romper, né? Bom, eu tenho vamos lá, gente. Primeiro cemento acelular, afibrilar. Tenho depois o segundo, que é o cemento acelular com fibras extrínsecas. Depois eu tenho o cemento celular misto estratificado. E depois o quarto, cemento celular de fibras intrínsecas. E o quinto cemento é o cemento intermediário. Bom, alterações características e porosidade quando expostos ao meio oral e à bolsa periodontal. Isso é o que ocorre no caso. Essas alterações, todas as vezes que eu tenho uma exposição, todas as vezes que esse cemento ele é exposto no meio oral ou exposto na parte da bolsa periodontal, ele fica poroso, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora da composição, no caso do dente como um todo, né? Eu tenho o esmalte, que ele é 97% de minerais. Tenho a dentina, que no caso corresponde a cerca de 70% do dente. Eu tenho o osso, que é 65%, e o cemento, que é de 43%, alguns autores vão falar 45% a 50%, certo? E aí, isso daqui é a porcentagem, no caso, que nós temos, eu falei com as porcentagens da apostila de Pério da Univale, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora de osso alveolar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, apesar que tá bem clarinho, mas eu acho que vai dar pra chegar. Tá vendo aqui, ó? Parte do osso. Vamos falar aqui. Bom, o osso, a parte do osso esponjoso e a parte do osso cortical. Como funciona? Bom, osso alveolar. Qual que é a definição de osso alveolar? Ele é a parte da maxila e a parte da mandíbula que forma e que dá suporte aos alvéolos. Alvéolos, no caso, é essa partezinha que o dente vai ser inserido, né? Como que ocorre a formação, no caso, do osso alveolar? Como que vai ocorrer isso? Pera aí, gente, aqui. Beber um pouquinho de água. Aqui. A garganta tá meio ruim, tá meio brava esses dias. Bom, a formação, no caso, ela ocorre em conjunto com a erupção dos dentes. E aí ele vai sendo reabsorvido gradativamente com a perda dos dentes. Quando eu tenho a perda dentária, começa a formar como se fosse umas ilhotas, e aí ocorre também a questão da calcificação. E aí eu fico sem esse alvéolo. Não tenho dente, não tenho alvéolo, né? Que é como que fica. Fica só a parte assim recoberta. Bom, a diferenciação dele, no caso, é que ocorre pelas células mesenquimais junto aos ligamentos periodontais. E também os fibroblastos, eles vão se transformando ao decorrer do tempo, se diferenciando, né? Falando de forma melhor, aos osteoblastos. Bom, outra coisa que é importante falarmos, qual que é a função dele? A parte mais importante que nós temos que falar no caso do osso alveolar é que a função dele é o quê? Ancorar o ligamento periodontal. Outra coisa que nós precisamos saber, como que se dá o processo de remodelação? O processo de remodelação do osso alveolar se dá por aposição. Bom, quais são os tipos de osso alveolar que eu tenho? Eu tenho o cortical externo, que no caso é o osso compacto e que nós chamamos de lâmina dura, ok? Bom, vamos falar um pouquinho de defeitos ósseos fisiológicos. Só que eu tenho que fazer uns desenhos maiores depois, né? Para poder dar para entenderem. Nós temos, no caso,
a deiscência, olha aqui, a deiscência óssea e também a fenestração. A fenestração ela ocorre aqui e a deiscência óssea ocorre entre eles. Mas isso não vai dar para poder mostrar exatamente assim, né? Compensa ver na apostila e está lá nas primeiras páginas. Bom, vamos falar agora da anatomia do processo alveolar. Como que funciona? Bom, a altura, no caso, é de 2 a 3 milímetros da junção cemento-esmalte. A largura, ela vai depender da área, mas ele é mais espesso na região posterior do que na região anterior, ok? Então, ele é mais espesso na região posterior. Bom, a osteoporose, ela pode influenciar, no caso, no metabolismo. O que eu estou falando? Estou falando que pode influenciar, no caso, na renovação óssea, certo? E após a perda dentária, o processo alveolar, ele é reabsorvido. Isso é algo que nós já havíamos falado, certo? Bom, quando eu falo em manter o espaço biológico, eu estou falando sobre, olha aqui, manter a integridade, ou seja, manter a integridade da saúde do periodonto, certo? Ó, dá um print nisso daqui, entendeu? Que é muito importante sabermos. Bom, vamos falar, olha gente, até tento fazer os desenhos assim, ó, pra vocês entenderem melhor, mas infelizmente por vídeo dá muito certo, né? Ainda mais a câmera do jeito que é, mas vamos lá. Bom, vamos falar agora do periodonto e os suprimentos sanguíneos no caso, que foi essa partezinha aqui, ó, desenhada. Só do periodonto e dos suprimentos sanguíneos. Bom, vai acompanhar os vasos sanguíneos. Então, eu tenho os nódulos submentonianos, eu tenho também os nódulos cervicais profundos, eu tenho os nódulos submandibulares, que não vai dar para poder mostrar assim, e eu tenho os nódulos jugodigásтрicos, que a gente lembra no caso do músculo digástrico, né? Parte da inserção assim. Eu vou ter também a questão dos suprimentos sanguíneos do nervo trigêmeo e dos ramos cervicais, no caso. E é isso, vamos parar por aqui e depois nós vamos falar sobre os instrumentos periodontais, que a gente precisa deles para intervir no caso quando o periodonto está com alguma patologia, enfim. Vamos falar também sobre a técnica de raspagem. Vem comigo!